Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ivo Valente, sou professor de psicologia, acadêmico do curso de História, e eu estou aqui para falar sobre alterações da senso-percepção, em especial a questão das alucinações, ok? É a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo aqui, junto com esse aplicativo chamado OBS, junto com uma apresentação de slides. Sei lá no que isso vai dar, mas vamos ver se isso vai dar certo, ok? Então já quero pedir desculpas de antemão por qualquer, digamos assim, dificuldade aqui na apresentação, que é a primeira vez que eu estou usando esse método aqui para apresentar, ok? Então, pessoal, acho que a gente vai falar a respeito das alterações da senso-percepção, fundamentado em quê? Fundamentado nesse livro aqui, no livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do psiquiatra Paulo Dalgalarrondo, tá? Que é da Unicamp, da Universidade de Campinas. Ele escreveu esse livro aqui, que é um livro que já está na sua terceira edição, já aqui no Brasil a gente já pode considerar o livro um clássico, tá? Então, o livro aqui do Paulo Dalgalarrondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Qual o capítulo do livro que vai abordar esse assunto? É o capítulo 16. Na página em que eu estou é a página 105, ok? Então, vamos falar um pouquinho do que são essas alterações da senso-percepção. Começando, então, a alteração do seu processo de sensação e a alteração do seu processo de percepção. Então, qual a primeira alteração que a gente vai ver aqui? Tá? A alucinação. Tá? O que é alucinação? A alucinação é a percepção clara e definida de um objeto sem a presença do objeto estimulante real. Ok? É uma definição que, diga-se de passagem, vem lá, a base dela vem lá desde o século XIX com Esquirol. É um psiquiatra francês famoso. Não confundir a alucinação com delírio. Pessoal, isso aqui é super importante. A alucinação envolve a questão da senso-percepção, daquilo que você está sentindo e daquilo que você está percebendo. O delírio não envolve senso-percepção. O delírio, antes de mais nada, vai pegar o quê? Vai afligir o quê? Vai afetar as convicções do indivíduo. Então é super importante deixar isso bem diferenciado para vocês. A alucinação é um problema de senso-percepção. Delírio é um problema que envolve as convicções do indivíduo, ok? Delírio que eu já tive a oportunidade de ver com alguns de vocês de maneira presencial. Vamos em frente aqui. Aqui. Tipos de alucinação, tá? Qual que é a alucinação mais comum nos transtornos mentais? É a alucinação auditiva. Então, alucinação auditiva, como está colocado ali no slide, é o tipo de alucinação mais frequente nos transtornos mentais. E aí essas alucinações auditivas nós podemos dividir em dois grupos: nas alucinações auditivas simples e nas alucinações auditivas complexas. O que são as simples? São aquelas nas quais se ouvem apenas ruídos primários. É o caso, por exemplo, do tinnitus, onde o indivíduo ouve comumente zumbidos. O tinnitus, em geral, ocorre em função de doenças ou alterações no sistema auditivo, ou seja, problemas no sistema auditivo geram esse zumbido, ok? Que é o famoso tinnitus, ok? Onde o indivíduo ouve comumente zumbidos. Então, tinnitus é uma perturbação, é uma alteração do sistema auditivo, no qual a pessoa vai escutar principalmente o quê? Zumbidos. Agora, as alucinações que predominam nos transtornos mentais são essas alucinações auditivas complexas, tá? Que é a que é mais significativamente escutada aí, que os pacientes percebem nos seus processos alucinatórios. É uma alucinação de caráter audiovisual, na qual o indivíduo escuta vozes sem qualquer estímulo real. Quem já lidou com um paciente psiquiátrico vai escutar muito comumente os pacientes dizer: estou escutando vozes. O que são essas vozes? Essas vozes, do ponto de vista técnico, são essas alucinações áudio-verbais, em que ele vai escutar vozes, ok? Essas vozes podem ser dos mais variados tipos. Inclusive, no próximo slide aqui, se eu conseguir me encontrar aqui, assim que eu me encontrar vai ser mais fácil, tá? Que são as alucinações schneiderianas. Na verdade, é uma classificação para entender um pouquinho mais as alucinações audioverbais.
que é a alucinação porque é schneideriana? É o tipo de alucinação audioverbal em que o indivíduo escuta vozes de comando de suas ações ou que comentam as atividades ou ações corriqueiras do paciente. Vamos explicar melhor isso aqui. A alucinação audioverbal de comando é na qual o indivíduo escuta vozes que dão uma espécie de ordem, ou dão ordens mesmo para a pessoa fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa está num quadro depressivo grave, ou está num processo psicótico grave, alguma coisa assim, e começa a escutar vozes do seguinte tipo: pega essa faca e esfaqueie-se. Corte a sua própria barriga com essa faca. Ou então, pegue essa pedra e bata na cabeça do indivíduo. Isso é um tipo de alucinação audioverbal de comando. Ou então, são alucinações também de caráter audioverbal que simplesmente comentam aquilo que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, a pessoa está lá trabalhando, daqui a pouco ela escuta vozes fazendo comentários a respeito do trabalho. Esses comentários não precisam ter nenhum caráter, não necessariamente precisam ter um caráter pejorativo ou negativo. Simplesmente escuta: olha, o indivíduo lá está fazendo isso. Olha, o indivíduo lá está trabalhando nisso. Então, são simples vozes de comentários, fazendo comentários sobre atividades rotineiras, corriqueiras que aquele indivíduo ali está fazendo, ok? Agora, qual que é o outro, nosso próximo slide? Existe um tipo que é a chamada sonorização do pensamento, que também é uma vivência alucinatória. O que é essa sonorização do pensamento? É a vivência sensorial de ouvir o pensamento no momento em que ele está sendo pensado. O indivíduo reconhece que está escutando os próprios pensamentos. A pessoa pensa e ela escuta esse pensamento. Lembrando que isso é uma vivência alucinatória, ok, gente? Então o indivíduo pensa, ele está tendo algum tipo de pensamento, seja lá que pensamento for, e ele escuta esse pensamento, ok? Isso é a chamada sonorização do pensamento. Vamos aqui para o próximo slide. As chamadas alucinações visuais. Volto a lembrar aqui, pessoal, que o que é mais frequente nos transtornos mentais são as alucinações auditivas, ok? As alucinações visuais são muitas vezes nítidas que o paciente experimenta. Eu acabei não lendo uma partezinha aqui. São visões muitas vezes nítidas que o paciente experimenta sem a presença de estímulos visuais reais. Então, alucinações visuais simples ou fotopsias. O indivíduo vê cores, bolas ou pontos brilhantes. Podem ocorrer em função de doenças oculares, uma questão fisiológica, de acidentes vasculares que comprometem as vias. Ali é visuais, tá, pessoal? Coloquei auditivas, mas é visuais. Entre outros fatores. Então, tem um errinho aqui nesse slide que tem que ser corrigido. E tem as alucinações visuais complexas. São alucinações que incluem figuras e imagens de pessoas, partes de corpo, entidades, objetos inanimados, animais ou crianças. Ou seja, a pessoa enxerga, vê uma outra pessoa que não existe, ok? Ou ela enxerga parte de um corpo que também não está ali, ou enxerga crianças, ou enxerga entidades. Lembro de um paciente, por exemplo, que costumava comentar que ele via pequenos demônios dentro da sala, tá? Ou seja, no caso aqui se encaixa em entidades. Então essas são as alucinações visuais complexas. Tá? Um tipo muito importante de alucinação são as chamadas alucinações táteis. O que são essas alucinações táteis? O paciente sente espetadas, choques ou insetos de pequenos animais correndo sobre sua pele. Podem ocorrer na esquizofrenia, no delirium tremens e nas psicoses tóxicas. Que tipo de psicose tóxica? Aquelas provocadas pelo uso de cocaína, ok? Vamos em frente aqui. Mais um tempo. As alucinações olfativas e gustativas são alucinações que manifestam-se. São alucinações, pessoal. Deve ter uns barulhinhos aqui que é em função do computador, tá? Alucinações olfativas manifestam sentir o odor
de coisas podres, de cadáver, de fezes, de pano queimado, gás, gasolina, entre outros. Normalmente, junto com essas alucinações olfativas, ou com alguma frequência, aparecem juntas alucinações gustativas. Os pacientes sentem sabor de ácido, de sangue, de urina, entre outros, sem qualquer estímulo gustativo presente. Ocorrem muitas vezes associadas a alucinações olfativas, ok? Então, isso aqui é importante a gente colocar dentro desses tópicos aqui que a gente está falando, ok? Então, alucinações olfativas e gustativas. O próximo aqui. Esse é um ponto importante para não criar confusão. Não confundam alucinações senestésicas com alucinações sinestésicas. O que eu quero dizer com isso? Tá? O que eu quero dizer com isso? Alucinações sinestésicas. O paciente apresenta sensações incomuns, sinestésicas com E, olha ali, C, com E, sinestésicas. O paciente apresenta sensações incomuns e claramente anormais em diferentes partes ou órgãos do corpo, como, por exemplo, sentir o cérebro encolhendo ou o fígado despedaçando. Então, ele está percebendo um órgão ou uma parte do corpo que está se alterando. Essa alteração, obviamente, não existe, mas ele está tendo esta percepção. Anestésicas é quando o paciente apresenta sensações alteradas de movimentos do corpo, como sentir o corpo afundando, o corpo afundado ou as pernas se encolhendo. Ali falta no gerúndio, tá? Como sentir o corpo afundando ou as pernas se encolhendo. Vamos em frente aqui. A famosa alucinação autoscópica. É uma alucinação visual, tem um errinho ali de novo no slide, na qual o indivíduo enxerga a si mesmo, ou seja, vê o seu corpo como se estivesse fora dele, contemplando-o. Ou seja, é uma alucinação em que a pessoa vê o seu próprio corpo. Existe um filme chamado 28 Dias, com a Sandra Bullock, que mostra exatamente esse tipo de alucinação. Tá? Dá uma olhada depois nesse vídeo, nesse filme, 28 Dias, tem uma cena na qual ela está fugindo da clínica e durante essa fuga dela da clínica, ela olha para uma janela e nessa janela ela vê ela mesma. Esse é exatamente o tipo da chamada alucinação autoscópica. Agora tem uma coisa aqui que é importante, é a chamada alucinose. O que é alucinose? É também uma alteração da senso-percepção. E no que ela é diferente da alucinação? A alucinose é uma vivência alucinatória, não deixa de ser, no qual o indivíduo consegue reconhecer o caráter patológico da vivência pela qual ele está passando. Ou seja, ele percebe aquela experiência alucinatória como sendo estranha à sua pessoa. Ele consegue ter uma percepção de que aquilo ali, opa, isso aqui é uma coisa estranha. Isso que está acontecendo aqui comigo tem alguma coisa estranha. Isso não é o meu normal. Quando o indivíduo está tendo essa percepção, nós dizemos que ele está tendo aí, então, uma chamada alucinose, ok? Porque nas alucinações, de maneira geral, a pessoa não tem essa diferenciação. Ela sente aquilo, vivenciando como se aquilo ali fosse real. Tanto que nós dizemos o seguinte, que a alucinose é um fenômeno periférico do eu, permite essa estranheza, enquanto que a alucinação ela é central ao eu, ou seja, a pessoa tem a convicção de que aquilo que ela está percebendo é real na alucinação, enquanto que na alucinose ela não tem essa percepção. Ok? E por último aqui, acabou saindo errado esse slide, não era para estar esse símbolo aqui não era para estar aparecendo, mas tudo bem. Ilusão é a percepção deformada, alterada de um objeto real e presente. Existe então uma diferença entre ilusão e alucinação. Na alucinação, não há deformação de objeto. Você simplesmente percebe, a pessoa percebe, o indivíduo percebe algo que não existe no ambiente. Não tem, aquele estímulo não existe. Agora, na ilusão, ela percebe o estímulo real e presente, só que ela deforma, é uma percepção deformada, alterada daquele objeto presente. Então, a pessoa ela vai, olha esse livro aqui
e daqui a pouco começa a haver mudanças nesse livro, começa a haver alguma coisa diferente nesse livro, esse livro começa a ficar alterado, ok? Isso aí é a chamada ilusão. Pessoal, deixa eu ver se tem mais algum. Isso tudo, pessoal, que a gente está falando aqui, obviamente, não substitui. Eu vou aumentar aqui, ver se eu consigo aumentar isso aqui mais. Deixa eu tirar isso daqui, beleza? Aumento mais isso aqui. Tá. Pessoal, tá meio escuro aqui, já escureceu, não notei. Só queria salientar uma coisinha aqui para fechar a gravação. Tudo isso que eu estou falando não substitui a leitura de vocês, ok? Capítulo 16 do livro do Paulo Dalgalarron, do Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Gente, muito obrigado aí. Eu acho que congelou aqui a minha imagem, não está dando mais para ver, não está dando mais movimento, mas eu acho que cumprimos aqui o nosso objetivo com essa primeira aula vídeo aqui.